Boa noite, pessoal. A live hoje é com o Ricardo Ventura. Ele que é muito conhecido aí das redes sociais, do YouTube. Ele tem um canal com quase 500 mil de seguidores. Ele é cientista comportamental especializado em persuasão e linguagem silenciosa. A gente vai conversar sobre comportamento com enfoque na Suzane. Fala, Olá, galera! Beleza? Tudo bem? E aí, Ulisses? Bom, antes de mais nada, obrigado por você ter aceito esse convite. Fico muito feliz que você tenha dedicado aí um pouquinho do seu tempo aqui para conversar um pouco. A gente conversou longamente hoje à tarde, né? Falou um pouco ali sobre como é que ia ser a nossa live. E tem uma coisa que me estimulou muito. Eu vi que você fez assim já uma análise da Suzane um tempo atrás, na época que ela deu aquela entrevista no Gugu. E o livro, ele traz um pouco dos bastidores dessa entrevista lá com o Gugu, que ela foi paga, ela recebeu R$120 mil por aquela entrevista, ou seja, uma entrevista em que ela tem pagamento, ela deixa de ter valor jornalístico, né? Porque no jornalismo não se pode pagar para ter entrevista. E ainda teve um quiprocó ali dela com o Sandrão, porque ela ganhou umas máquinas de costura do Gugu, você acompanhou isso. Eu queria que você começasse, Ricardo, fazendo uma análise em linhas gerais dessa entrevista. Show. Vamos lá. Primeiro, o prazer é meu, as honrarias são minhas. Eu falo que comentei isso com você quando você lançou o seu livro, para mim foi um lavar de almas. Porque quando eu comentei a análise, né, da Suzane com o Gugu, eu citei algumas coisas que eu vou citar daqui a pouco e muita gente meteu o pau em mim, como sempre, né? Isso daí, vira e mexe, o pessoal mete o pau em mim. Depois de anos, acaba alguma coisa corroborando com as minhas análises. E o seu livro foi exatamente isso. Quando você explicou, e principalmente nas entrevistas, o perfil dela, eu falei, ufa, foi exatamente aquilo que eu tinha lido, aquilo que eu tinha percebido na análise silenciosa, na linguagem silenciosa. Então, eu que tenho que agradecer por você ter escrito esse livro, que você pesquisou a fundo, inclusive entrevistou os psicólogos, entrevistou a própria Suzane, as pessoas que conviveram com ela, e todos eles tiveram a mesma percepção que eu tive lá atrás. Então, vamos à entrevista em si. Vamos, deixa eu abrir um parêntese, só para não deixar passar em branco. Eu não entrevistei a Suzane. A Suzane, ela se recusou. É porque no jornalismo, eu posso me encontrar com as pessoas, conversar com as pessoas, mas esse encontro não necessariamente se transforma numa entrevista. Para que ocorra a entrevista, eu tenho que questionar ela, e ela nunca aceitou ser questionada. Entendi. Só para deixar claro aí. Tá, não, mas vamos lá, fale da entrevista. Mas você conheceu ela? Mas você conheceu ela? Você conheci, eu tive 4 encontros com ela. Num deles, inclusive, ela tentou me manipular. Isso que é uma coisa que a gente vai falar agora durante nesse bate-papo aí. Então, o que acontece? Logo de cara, quando ela adentra ali naquela sala com o Gugu, percebe-se muito que ela começou a ser a entrevistada, né, nos primeiros minutos, mas rapidamente ela inverteu. Tá muito claro, quem não assistiu ainda a minha análise, depois corre lá no Nome Tá Pra Mim, assiste. Eu até verbalizo isso, porque ela começou a comandar toda a estrutura de persuasão. Não era mais ele que se impunha, mas ela, inclusive, ela joga o corpo para frente, ela olha nos olhos, ela faz aquela boquinha assim de... sabe, semi-aberta. Ela olha com aquele olhinho mais fechado. Eu não sei se isso já está nela no inconsciente ou se ela faz isso de forma pensada. Mas ela começou a usar toda uma postura não verbal de sedução. Tem um momento que ela faz até a posição que a gente chama da Mulher Maravilha. Ela põe as mãos na cintura e se esguia, né, mostrando, empinando o peito, colocando as mãos na cintura e se colocando e olhando para o Gugu. Tem um momento que ela fala assim, eu não sei mais que número que eu uso. Eu uso só calça e o Gugu... mas você você acha que você emagreceu? Você engordou? Ela disse que ela estava presa há 12 anos quando teve a entrevista, e ela diz que há 12 anos ela não usa uma calça jeans, que ela não sabe nem que número é, porque o uniforme de Tremembé é de elástico. Exato. E aí ele olha para a cintura dela e ainda fala, não, você tá bem e tal. Tem um momento que ela pega aqui o dedo e ela joga para um pouco abaixo do seio e faz um movimento circular logo abaixo, aqui na parte da barriga ali. Então ela tá a todo momento seduzindo. Quando o Gugu
fala tipo assim, nossa, eu soube que você despertou grandes paixões, tal, e ela abre um sorriso franco, tipo, eu sou a sedutora. Você percebe que é uma menina extremamente manipuladora, sedutora, e aí é que há um gap, né? Há um hiato na filosofia popular. As pessoas acreditam que sedução é algo carnal, muitas vezes sexual, e não é. A sedução, ela existe em qualquer âmbito. Na capa do meu livro, Comunicar, Vender e Negociar com a Programação Linguística, eu escrevi: aprenda a vender e saberá seduzir. Aprenda a seduzir e saberá vender. Ou seja, a sedução, ela não é só carnal. Ela não é uma sedução somente com os fins para sexo, mas é uma sedução de ideias. É uma sedução onde você vai muitas vezes manipular o comportamento da outra pessoa. Tanto é que você vê, mesmo pagando, ou seja, a Record, pessoa jurídica, pagou a entrevista, não é isso? E o Gugu deu do próprio bolso 3 máquinas, no valor, como você me disse, de 12 mil reais. E eu fiquei sabendo disso depois que eu fiz a análise. 12 mil cada uma. Cada uma. Uma das carcereiras entrou em contato, na época, se não me engano, foi pelo Facebook, dizendo: Ricardo, você descreveu a Suzane. Ela realmente é muito sedutora. Ela se aproxima das pessoas, as quais, aí você, lógico, sabe muito melhor do que eu, né? Você fez essa pesquisa, mas eu senti isso na linguagem não verbal. O quanto ela estava dominando aquela situação. E aí eu tive um insight, depois de assistir umas 3, 4 vezes aquela entrevista. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez aquela entrevista, quando passou na televisão, eu estava em casa com a minha esposa, aí eu ficava assim, o padrão dela é esse. Aí daqui a pouco, não é, é esse. Não é esse. Não é. Eu não conseguia decifrar ela, até que eu entendi. Ela não tem o sinestésico, ou seja, ela não tem compaixão ao outro, ela não entende o que é o drama do outro, ela não entende o que é a dor do outro. As pessoas confundem muito que a psicopatia, e na minha opinião, posso botar minha opinião ou não já? Pode, claro, fica à vontade. Na minha opinião, eu não tenho autoridade técnica, né? Eu não sou um psiquiatra para diagnosticar o que eu vou dizer aqui, mas na minha opinião, pelo que eu vi, ela é uma psicopata, mas no nível altíssimo, naqueles que eu nunca vi algo tão premeditado, sedutor, tão inteligente, ao ponto de ela não cometer o crime. Só uma pessoa na história que teve essa situação, que é o Charles Manson, aquele da Sharon Tate, que matou quando ela estava grávida e tudo mais na década de 60. Ele foi condenado e nunca tirou a vida de ninguém, mas ele induziu outras pessoas a tirar. Para você fazer isso, meu amigo, o nível de sedução, de manipulação, persuasão é altíssimo, porque você não precisa sujar as mãos, você deixa o outro fazer o seu objetivo. Isso é muito alto. E eu percebi que todas as vezes que o Gugu forçava uma pergunta emocional a terceiros, ela não conseguia ter essa sensação. E ela ia para as pistas oculares, onde a gente fala que é o visual construído, ou seja, ela tinha que construir essa emoção. Porque o psicopata, ele não reconhece a compaixão, ele não reconhece a dor do outro. Ele reconhece a dor dele, porque é um mito achar que o psicopata não sente nenhuma emoção. Ele sente frustração, medo, ele sente ódio, ele sente amor, mas ele não sente compaixão. Ele sente o tesão, a ira, o prazer, ele sente. Ele só não sente a compaixão. Não é que ele não sente, ele nem sabe que existe. E naquela entrevista, a gente conseguiu perceber esses 2 grandes pontos. Primeiro, ela é uma pessoa extremamente sedutora. E segundo, ela é uma pessoa extremamente fria, no sentido de o que eu preciso fazer para alcançar meus objetivos, eu vou fazer. E ponto final. Agora, Ricardo, eu vou fazer um papel aqui de um advogado, não da Suzane, tá? Mas o papel do advogado do diabo e te provocar um pouco. Ser sedutor e ser extremamente sedutor, inclusive, não é crime. Inclusive, muitas pessoas são sedutoras e não cometem crime nenhum. Mas aí, em algum momento, aliás, no momento crucial da vida da Suzane dentro da cadeia, essa sedução, esse poder de sedução, esse poder de manipulação foi fundamental para ela sobreviver. Porque ao longo da vida dela no cárcere, os 14 anos que ela passou no cárcere, ela enfrentou uma rebelião e saiu salva da rebelião porque ela seduziu uma diretora, aliás, uma agente carcerária, a Marisol, um médico, o João Paulo, que ela, inclusive, ela seduz com intuito sexual, mas ela descobre até que o cara é gay, ou seja, ela se frustra. Mas essas 2 pessoas dão proteção de vida quando tem a rebelião.
Iberião. Depois ela seduz duas diretoras, porque ela é perseguida na cadeia, lá na cadeia de Rio Claro. E, por último, ela seduz até um promotor de justiça que faz com que ela seja transferida de Tremembé. Seduziu o Daniel para cometer um crime, seduziu o Gugu, mas esse aspecto de sedução dela foi fundamental para ela sobreviver. Ou seja, sedução pôs ela na cadeia e manteve ela viva, né? Como tu analisa isso? Essa moeda que ela usa. Olha que interessante. A capa do meu terceiro best-seller, ele chama Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Ou seja, muita gente, quando bate o olho, vai falar assim, pô, peraí, manipular e persuadir milhares de pessoas? Cara, no manipular e persuadir não é uma coisa ruim? Não. Se você... Eu digo que é o seguinte, a sedução, a manipulação, a persuasão, ela é simplesmente uma competência. É algo que você sabe fazer. Agora, ela é como um revólver. Se eu catar o revólver e colocar em cima da mesa, o revólver é bom ou ruim? Ele não é nem bom nem ruim. Ele é um revólver. Se eu deixar ele 1000 anos lá, ele vai ficar 1000 anos paradinho, sem fazer nada. Agora, depende quem pega esse revólver e vai atuar com ele, vai fazer um estrago, ou vai fazer uma defesa, ou vai se... A sedução é igual. Eu posso. Ela é uma competência por si. Agora, pode ser usada para o bem e para o mal. Exatamente. Aí, quando você usa isso para o bem, é o que a gente mais vê. Ou seja, nós somos seduzidos a sermos pessoas boas, éticas, com moral. Nós somos seduzidos para comprar vários tipos de desejos, ou seja, quando você vai comprar um sapato, uma calça, uma casa, um curso, nós somos seduzidos por aquela propaganda, nós somos seduzidos por aquela carta comercial. Pelo vendedor, principalmente. Pelo vendedor, nós somos seduzidos pelo vendedor. E gostamos disso, porque isso acaba encurtando o caminho. Só que você pode fazer isso também pro mal. Ou seja, você pode pegar essa sedução, por isso que eu falo, o que vale é o fim. Qual é o fim daquela sedução? Eu falo que numa conquista, vamos falar de conquista, quando o menino lá, de repente, está conquistando a menina, ele vai se colocar num porte mais... Eu falo, ninguém sai de casa sem tomar banho, com os olhos tudo ramelento, fedido, e vai paquerar, vai pra rua, vai dar match, não é isso? O cara toma banho, o cara se perfuma, e ele vai atrás ali do seu grande amor. Ou seja, ele estuda a menina, ele vai saber quais são as músicas que ela gosta de ouvir, o que ela gosta de comer, que em restaurante ele vai levar a menina, ele se prepara para seduzir. Agora, aquele castelo todo, aquela preparação toda tem um final. Ele levando esse final e for verdadeiro, a menina vai gostar. Agora, se esse final foi só para manipular e levar alguma coisa que era bom para ele, por isso que a gente tem vários galanteadores da internet que falam tudo o que as mulheres querem ouvir para tirar dinheiro, para fazer um relacionamento abusivo, para deixar a pessoa escravizada naquela situação que ele criou para seduzir. Ou seja, todo canalha é um grande sedutor, mas nem todo sedutor é um grande canalha. Ou seja, eu estou usando a sedução para quê? No caso dela, ela startou essa sedução a olhos vistos, né? Porque provavelmente ela sempre foi assim, é aos olhos vistos, quando ela seduz os irmãos cravinhos. Tanto é que a mídia e a sabedoria popular, quando olha aquela cena, né? Quando fala o quê? Dois irmãos, classe média baixa, seduzem a patricinha para pegarem o dinheiro da família. Quando começa toda a investigação, move-se que é o contrário. Quer dizer, ela seduziu os dois para que conseguisse fazer o trabalho sujo que ela, sabiamente, como eu disse, são pouquíssimos pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, que esse é o nome desse transtorno, se você pegar no DSM, você vai dizer o quê? Ela tem esse transtorno. Você percebe claramente. Tanto é que existe hoje uma discussão de nomenclatura. Sociopata, psicopata, a literatura mais moderna diz que as duas são a mesma coisa. As pessoas, elas têm graus, traços. As pessoas acreditam que quando você dá um diagnóstico de alguma coisa, aquela pessoa tem que estar dentro de um quadradinho, com tudo igual. Maníaco do parque é psicopata, então todos os psicopatas têm que ter o comportamento do maníaco do parque ou do Ted Bundy. Não! Você tem traços narcisistas, alguns têm transtorno obsessivo compulsivo, outros, eles têm manias de perfeição, de limpeza. E não necessariamente essas pessoas não vão cometer crime, né? Exato! E outras, não é porque é psicopata que o modus operandi vai ser igual. Por isso que eu falo que ela está num nível muito acima, mas tão acima que às vezes é difícil você diagnosticar. Você entendeu? Porque ela sai da estratosfera da normalidade. Eu fiz uma
uma live com a advogada Nachara Palmeira, e ela tem um livro publicado sobre psicopatia e tal, sobre sedução, e ela fala que alguns psicopatas desenvolvem um nível de sedução tão grande, tão elevado, tão apurado, que ele consegue manipular até o avaliador e ter um resultado favorável. Quando você pega essas... porque assim, muita gente fala assim, o psicopata é inteligente. Não necessariamente. Se você pega, por exemplo, o maníaco do parque, ele é extremamente limitado, ele não consegue falar uma frase até o final, ele tem pouquíssimo vocabulário, mas ele tem uma inteligência emocional para concluir o objetivo dele. Ele convencia as meninas, por exemplo, descer do ônibus, visto ele pela primeira vez, para entrar no meio do mato, convencendo para tirar foto. Então, o que acontece? Você tem a inteligência emocional. Agora, quando você pega essa inteligência emocional e junta com uma pessoa que tem um QI um pouco mais elevado, vira uma bomba, vira um cataclisma. Por quê? Porque essas pessoas são tão inteligentes e junta-se com essa inteligência emocional, com a sedução, como você pega um Ted Bundy, um Charles Manson, a Suzane, fica difícil até diagnosticar. As pessoas ficam naquela, tipo, é ou não é? É ou não é? Porque se você conversa com uma pessoa dessas, sem saber que eles são assassinos ou psicopatas e tudo mais, são pessoas extremamente agradabilíssimas. Elas seduzem, elas atraem, dá vontade de você convidar para trocar uma ideia, beber uma cerveja, convidar para ir para casa, no churrasco, porque elas são extremamente sedutoras. Ainda voltando a falar da entrevista do Gugu, apesar da Suzane estar ali, ela há mais de 10 anos ela não dava entrevista, ou seja, ela não falava publicamente sobre o crime, e apesar dela estar ali de peito aberto, falando de coisas que ela nunca tinha falado, inclusive nem no julgamento, porque no julgamento ela é julgada dizendo que mandou matar os pais para se libertar. Mas na entrevista para o Gugu, ela assume que matou também por motivos financeiros. Apesar dela estar abrindo essas feridas importantes, ela não chora nenhuma vez. Pelo contrário, eu conferi na entrevista, ela sorri 21 vezes na entrevista. Eu queria que tu me dissesse o que tu atrai dessa análise, dessa falta de empatia. Então, o que acontece? O psicopata, por isso que assim, mas ela não tem o diagnóstico. Beleza, ninguém teve o peito de botar ali, de repente, olha, que pegou todos os quesitos. Por quê? Porque, como eu disse, é aquela vai e vem, vai e vem. Em algum momento você olha e fala assim, nossa, é só uma menina. É só uma menina que de repente surtou. Nossa, é só uma menina que de repente deu uma... uma menina que tivesse só surtado. Uma menina que não tivesse sido uma menina psicopata, né? Que tem o transtorno de personalidade antissocial. Você acha que ela viveria tudo o que ela viveu na penitenciária? Não viveria. Uma pessoa normal não viveria. Uma pessoa normal conseguiria estar num lifestyle, como ela se apresentou ao Gugu, com o cabelo bem tratado, com uma pele, sem olheira. Uma pessoa normal conseguiria dormir noites e noites, sabendo que alguém ia te matar a qualquer momento, qualquer rebelião ia te matar. Quando você tem esse grau de psicopatia, você perde até um pouco do medo do que te pode acontecer. Então, isso é um indício. Ou seja, às vezes você não tem o diagnóstico, mas você tem o fenômeno. O que é o fenômeno? É o comportamento psicótico, é o comportamento do psicopata. Quando você vê aquela entrevista, ela está numa situação tão confortável, mas tão confortável, que parece que ela não está falando dela. Assim como o Ted Bundy, quando conta as coisas dele, parece que não é ele. Assim como o maníaco do parque, também ele fala assim, nossa, é verdade, ela era bonita, né? Aí, é como se eles não tivessem participado do crime, né? Parece que está falando de terceiros. Porque no ato da situação toda, não existe o fator comoção, não existe o fator de arrependimento. Enfim, você não consegue sintetizar, você não consegue digerir essa situação como algo ruim, mas simplesmente uma situação. É bom lembrar dessa frieza, dessa característica importante da personalidade da Suzane, que ela matou os pais numa noite, numa madrugada de quinta para sexta, e da cena do crime ela foi pro motel com o Daniel,
e depois foi buscar o irmão e voltou para casa como se ela não tivesse participado daquilo. Ela finge surpresa que a casa está arrombada, sendo que os pais estão lá dilacerados. Antes, é bom lembrar também que enquanto os irmãos cravinhos davam as cacetadas, ela estava no piso inferior com a mão nos ouvidos para não ouvir as porretadas. Aí ela vai para o motel na mesma madrugada. No sábado ela enterra os pais ao meio-dia e à tarde ela faz uma festa de aniversário com os amigos íntimos. Porque isso que eu te falo, vamos pensar, vamos fazer dar o ônus da dúvida, né? Ela não é psicopata. Beleza, ela não é psicopata. Uma pessoa com as suas faculdades mentais conseguiria fazer uma festa em horas subsequentes do enterro dos seus pais? Não. Só consegue fazer isso uma mente que é perturbada, uma mente que a gente não consegue, muitas vezes. Por que muitas vezes as pessoas têm dúvidas ou se apaixonam e tudo mais? Porque é tão fora do que a gente entende por sensações, sentimentos, que muitas vezes a pessoa não consegue realizar isso na mente dela. Por quê? Porque na mente dela existe a compaixão, o remorso, o arrependimento, você entendeu? A dúvida. Ou seja, você precisava ser igual a ela para poder entendê-la, seria isso? Exatamente. Ou você abstrair e tentar fazer um exercício de... Imagina se você não tivesse a sensação do remorso, do arrependimento. O que você faria? Só para dar um exemplo de como pensa a cabeça do psicopata, o objetivo do psicopata em si não é matar. Tem muita gente que a pessoa fala assim, nossa, ele tem o prazer em matar, ou ele tem o prazer em seduzir. Não, o grande prazer dessa pessoa é o que acontece antes ou depois. Não exatamente a morte em si. A morte é uma consequência. Não é o objetivo final. Por exemplo, o Maníaco do Parque, ele dizia o seguinte, eu acordava de manhã e queria sentir o sangue na minha boca, eu queria morder, eu queria como se fosse consumir aquilo, mas eu não queria matar. Então, você está entendendo que a lógica dele, ele não consegue entender que para ele conseguir dilacerar uma pessoa adentada, ele teria que ter matado essa pessoa. O matar foi só uma consequência. Então, eles fazem pelo prazer do convencimento. Eles amam o convencimento. Tanto é que quando o Google fala, você é uma grande sedutora, é o momento de maior alegria dela, é o momento do sorriso, onde até a gengiva, que eu nunca vi a gengiva daquela mulher, ela parecia um cavalo. É isso mesmo, eu sou uma sedutora. Ela tem narcisismo diagnosticado. Sim, porque normalmente o psicopata, ele se acha melhor que os outros, mais inteligente, ele se acha mais desenvolto, e ele precisa do reconhecimento. Se não houver o reconhecimento, há uma frustração, que ele é tão bom para ele, que ele já, o prazer dele já começa a ficar inócuo. Eu preciso ter o meu prazer, mas eu preciso que outras pessoas digam, uau, é muito diferente isso que está acontecendo hoje na cidade, no país e tudo mais, e ele ser o causador disso. A questão não era o dinheiro em si, era a antecipação de uma herança a qual ia fazer com que ela tivesse um padrão de vida que ela almejava. Tem 2 pontos. Um é que, na verdade, aquilo que a gente conversou de tarde, para nascer um crime como esse, dessa envergadura, ele não nasce da noite para o dia. Ele nasce de uma junção de vários fatores. No caso dela, começou com a proibição dos pais em namorar o Daniel. Aí ela vivia uma vida confortável e tal, ela vivia uma vida em liberdade, uma vida libertária com o Daniel. Só que aí ela escuta uma conversa dos pais de que ela vai ser mandada para a Alemanha para estudar lá, para se separar do Daniel. E ela peita os pais. Não, eu vou continuar namorando o Daniel porque a gente se ama. Aí ele ameaça deserdá-la. E eu nem sabia. Ele ameaça cortar a mesada e ela ganhava, eles tinham era muito livre o acesso a dinheiro lá na casa deles. Ela ganhava mesada, ela ganhou um carro quando completou 18 anos, um carro zero e tal. Então, diante dessa ameaça constante de terminar o namoro e a ameaça de deserdar, ela começou a engenharia do assassinato dos pais. E, Ricardo, é incrível que eles nem começam, vamos matar seus pais. Eles começam, aos poucos, a descobrir que eles só seriam felizes se os pais não existissem. É um plano.
Você vê, eu não sabia desses detalhes e o que parece muito ali é justamente uma sequência do que um psicopata faz, né? Por quê? Eu quero aquele objetivo. Qual é o objetivo? Meus pais não existirem. Beleza. Qual é a melhor maneira de fazer meus pais não existirem? Eles vão ter que morrer. Ah, então beleza, então eu vou fazer. Mas o objetivo não era matar os pais. Não existe uma raiva. A vítima do psicopata, ele não tem raiva da vítima. Ele precisa daquela vítima para cumprir o desejo dele. É só isso. Agora, Ricardo, para as pessoas que estão nos assistindo não achar que a gente está fazendo ilações sobre a personalidade da Suzane, que a gente não é especialista, que a gente não tem... Eu vou ler aqui para você o que os psicólogos que analisaram a Suzane dentro da penitenciária escreveram sobre ela em laudos. Isso é diagnóstico. Nesses processos, os especialistas a descrevem com os adjetivos típicos de vilã de novela. 2 pontos. Manipuladora, dissimulada, egocêntrica, infantilizada, simplista, insidiosa, narcisista, além de ter agressividade camuflada. Ainda segundo esses pareceres, a criminosa utiliza procedimentos primitivos e pouco elaborados na vida, tem fantasia de onipotência e é desvalorizadora do ser humano. Entre aspas, esses sentimentos criam na paciente uma dificuldade relevante para estabelecer relações interpessoais significativas. Diagnosticaram os psicólogos Tiago Luiz da Silva e Ana Cristina Tomás da Silva em 2013. Entre aspas, a sentenciada expressa um mecanismo de contato interpessoal voltado a mobilizar o mundo externo por meio de uma conduta pueril, completaram. Ou seja, quando você fala do infantilizado, é aquela pessoa que merece cuidado, que merece carinho, que merece que você cuide dela. Ou seja, é bem característica da pessoa sedutora. Porque a sedutora, ela não vem numa situação de eu vou tomar conta de você. Mas a pessoa sedutora, ela se coloca numa situação de olha como eu preciso de você. Olha como você pode me ajudar. Aconteceu isso com o Gugu. Ele se sentiu impelido em ajudar, baseado na linguagem silenciosa, na linguagem não verbal que eu vi dela. Depois eu vi as outras entrevistas dela, que apareceu tipo no Fantástico, foi antes, aquela coisa toda, que me dava um nó na cabeça. Você fica naquela situação. Cara, e aí? Antes, né, de chegar na entrevista do Gugu, realmente... Foram os cravinhos que seduziram, foram ela, como é que foi esse negócio? E aí, e aquela entrevista do Gugu, para mim, foi um presente. Porque ali eu consegui ver ela numa situação sem filtro, cara. Aí você vê o quanto que aquilo destoa. É possível você acreditar que aquela meiguice, que aquele controle, o cabelo, é de uma pessoa que está presa há 12 anos? Não é. Ela se adapta ao ambiente muito facilmente. Você vê que a cada pessoa... Ela seduziu pessoas completamente diferentes. Homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais. Cara, uma pessoa normal não consegue fingir durante 12 anos. Uma pessoa normal não consegue ter você passear pelo espectro tão diferente entre gostar de uma diretora de presídio e do chão do presídio, que era a companheira de cela. Quer dizer, são parâmetros completamente diferentes. Você vê que é o quê? É ela se amoldando à situação para sobreviver. Eu queria que tu falasse um pouquinho também do Daniel, porque é o seguinte, o livro, ele mostra um pouco ali a dinâmica da preparação do crime. Em resumo, surge uma ideia, o livro banca que existe ideia de 2. O que é a ideia de 2? Eu estou aqui em casa, eu sei que tu adora comer massa, aí eu penso 3 horas da tarde, eu vou convidar à noite o Ricardo para a gente ir no restaurante de massa. Só que aí tu me liga antes e diz, tu topa aí no italiano? Ou seja, eu tive a ideia, tu também teve a ideia, mas você me ligou. O crime, ele nasce mais ou menos assim. A Suzane tem a ideia, mas o Daniel chega e propõe a ideia que ela já tinha. Ou seja, é uma ideia de 2. Mas no decorrer do tempo,
Primeiro, o Daniel desiste do crime, porque ele convida o irmão... Não, mentira, quem desiste primeiro é a Suzane. A Suzane vê a mãe chorando. Ah, não vou matar minha mãe. A mãe dá um abraço nela, ela nunca tinha recebido um abraço da mãe. Aí ela resolve não matar mais os pais. E ela avisa o Daniel, Daniel, aborta o plano. Aí o Daniel começa a fazer uma chantagem emocional. Ele diz, olha, eu te amo tanto, já que a gente não vai poder ficar junto, eu vou me matar. Fica ameaçando que vai se matar. Aí ela retoma o plano em função dessa pressão, dessa chantagem emocional que o Daniel faz. Só que aí o Daniel convida... Aí quando ela retoma o plano, ela diz, olha, mas eu não vou fazer nada, quem vai fazer tudo sozinho. São 2 para matar. Aí ele vai e chama o Christian. Christian, tu precisa me ajudar nesse plano. O Christian leva um susto e fala, negativo, eu vou contar pro meu pai. Aí o Daniel recua. Liga pra Suzane. Suzane, eu não vou mais, agora é minha vez de desistir. Aí a Suzane usa como argumento totalmente falso, tá provado que é falso, que o pai dela molestava ela sexualmente desde que ela tinha 9 anos de idade. O Daniel, apaixonado por ela, fica louco e resolve retomar o plano e convence o Christian a retomar o plano. Ou seja, o livro costura muito isso. Assim, uma hora o Daniel manipula ela, outra hora a Suzane manipula. E só para completar, que eu sei que tu vai argumentar sobre isso, eu fiz uma live com um advogado que, na minha opinião, é um advogado criminalista brilhante, o Mário Sérgio de Oliveira. Ele atuou no júri da Suzane. Assim que ele leu o livro, ele fez um monte de apontamento. Aí ele fez uma live com ele e disse, olha, na minha opinião, o teu livro tinha que mudar de nome. Ele tinha que se chamar Suzane, Assassina e Manipulada, porque ele banca, inclusive ele fez várias anotações em que parece o Daniel manipulando a Suzane. Só que aí eu fiquei pensando, você que fez essa análise, ou o poder de manipulação da Suzane é tão grande que ela se deixa manipular para fingir que o outro está no controle, porque acabou prevalecendo ali que ela não matou ninguém, né? Ou ela realmente tem um lado fraco, a ponto de vir o Daniel ali e manipular ela em alguns momentos. Qual é a tua avaliação sobre isso? Então, vamos lá. O que acontece? Vamos pensar em possibilidades. É como eu disse, eu não debrucei em cima do caso, eu fiz a análise comportamental, análise psicocomportamental, na realidade, através da linguagem silenciosa, e aí você vê muitas coisas ali incongruentes, muitas coisas que não é do padrão de uma pessoa dita normal e tudo mais. Só que eu tenho uma frase que, no mundo dos negócios, principalmente no mundo das vendas, quando o seu cliente te percebe como um vendedor, você não chegou no ápice ainda de ser um grande vendedor. Você não conseguiu atingir que a pessoa entrou na loja e acreditou que ela levou o que ela queria. O grande vendedor é quando ele não se percebe como um vendedor. O grande sedutor, o grande persuasor, ele entra na narrativa de fazer com que você acredite que você está tendo as suas escolhas. Sacou? Para quê? Para que não haja o confronto de ideias. Por isso que muitas vezes pode ter ideia de 2? Pode. E nesse caso, existe uma grande possibilidade dela ter plantado essa ideia na cabeça da outra pessoa para que ela acredite que ela teve a ideia. Isso é muito comum. A gente chama isso de referencial interno, referencial externo. Ou seja, a gente usa articulações ali de narrativa mesmo, de histórias, metáforas. Por exemplo, vamos lá, esse lance vamos falar do restaurante. Imagina que eu quero que você me convide para um restaurante italiano. Mas eu não vou chegar para você e falar assim, Ulisses, me convide para um restaurante italiano. Sabe o que eu faço? Dias antes, eu falo assim, cara, tem um filme muito legal que se passa na Itália. Vamos assistir esse filme junto? Aí daqui a pouco, a massa na Itália deve ser fantástica. Daqui a pouco, eu falo para você de um vinho italiano. Daqui a pouco, eu falo de alguém, o meu, que mora na Itália. Daqui a pouco, eu te dou um vinho de presente italiano. Daqui a pouco você entra num gatilho de reciprocidade que você tem que me dar alguma coisa. Eu falo assim, puxa, faz tanto tempo que a gente não janta fora. O que você acha? Aí você fala, pô, a gente pode jantar fora. O que você acha no restaurante italiano? Ou seja, eu faço você me convidar para algo que eu desejo, só que eu embuti na tua cabeça dias antes, semanas antes. Assim, eu sou jornalista, a minha profissão é repórter. Então eu preciso ter essa sedução, essa manipulação, claro que num grau ali moderado, né? Mas é como você falou lá atrás, se você não tiver esses elementos como característica da tua personalidade, fica difícil até você entender isso, não é? Você Sim. tem que ter
um nível de sedução altíssimo para poder entender como isso funciona. Porque se você não estiver lá, é como se você estivesse falando de algo que você nunca provou. É isso aí. E é engraçado que, assim, existem técnicas para isso. E a maioria das pessoas não conhecem. Antes de lançar O Caminho das Índias, a novela, o que a Globo faz meses antes? No Globo Repórter, você vai ver agora o Rio Ganges. Porque na Índia, aí fala da Índia. Aí no outro lá, vai falar da pessoa que faz comida, vai falar do curry, vai falar das comidas e dos temperos indianos. Aí o outro programa, lá dos boi, lá do agronegócio, vai falar o que os caras fazem. Aí você começa a ouvir Ganges, Índia, Haran, tal. Aí meses depois aparece Caminho das Índias. Aí você fala, nossa, que novela especial, que novela bacana. Isso chama pré-persuasão. Vamos pensar uma besteirinha. A menina rica, estudando num colégio de pessoas ricas. Por que eu pego um cara que tem um nível cultural mais baixo do que eu, que não tem a grana que eu tenho, e apresento para esse cara, apresento para ele a minha casa, o meu padrão e o que eu posso ofertar? Só que tem um probleminha agora. Para a gente continuar, eu vou ter que ter a minha herança agora, no dia de hoje, e não daqui a 30, 40 anos. O que a gente pode fazer? Talvez a ideia até tenha sido dele, mas quem plantou? Essas pessoas, é que nem eu falo, se você encontra na vida real, você vai dizer que é a pessoa mais legal do mundo, cara. Os psicopatas, eles não têm, eles não têm cara de mal. Ele não fecha as pessoas no trânsito, ele abre a porta, ele pede com licença, ele te elogia, você entendeu? Você agora, não consegue perceber. Você falando isso aí, pensando na dinâmica do crime, é óbvio que ela tinha que recrutar, ela como autora, ela como mentora do crime, ela tinha que recrutar executores emocionalmente fracos para ela poder dominar e intelectualmente inferiores também, né, para poder... Porque tu falando assim, eu fico pensando, cara, é muito poder de convencimento. Se tu não for matador profissional, porque existem os matadores profissionais que estão aí para isso, mas se você não for do mundo do crime, se você não tiver carreira de criminoso, se você não for uma pessoa comum como a gente, é muito difícil você convencer alguém a matar outra pessoa, sendo que a beneficiária é só ela. Ela matando os pais, ela quer dar. Que garantia ela tinha, mesmo ela casando com o Daniel, que garantia tinha que ela ia dividir a herança com ele? Então, se ela pega alguém que já conhecia aquilo, o motivo não ia ser tão válido e tão justo para eu cometer algo tão assombroso, para eu entrar nessa vibe. Então, não adiantava pegar pessoas do próprio círculo de amizade delas, porque aquelas pessoas já tinham tudo que ela tinha. Agora, Ricardo, o que você acha? É o seguinte, eu pesquisando a vida da Suzane antes do crime, eu não encontrei nenhum elemento de que ela tinha tido alguma atitude violenta, ela não tinha nada que indicasse que ela seria capaz de cometer um crime desse. O Christian tinha. Ele mesmo me contou que tentou matar uma namorada que estava traindo ele, puxou uma arma para ela. O Daniel costumava matar passarinhos junto com o irmão da Suzane no quintal usando arma. Aí só que a Suzane não tem assim nenhum. Aí eu queria saber o seguinte, você acha que ou ela tinha isso e ninguém descobriu, porque como eu falei para você no jornalismo, se eu não conseguir provar, eu não posso usar, né? Que eu tenho que provar o que eu estou escrevendo. Ou você acha que ela já cometia indícios ou aflorou essa Suzane assassina de repente? Então, vamos lá. O que acontece? A gente fica só na confabulação, só fica aí no é ou não é. O que eu costumo dizer é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, eu falo que é o engenheiro de obra pronta. Então, existem muitas pessoas, inclusive, né, do meio de diagnóstico, que buscam sempre alguma coisa no passado para dizer assim, olha, a pessoa é assim porque foi abusada. Ah, a pessoa foi assim porque ela viu a violência, cresceu no meio da violência. Quantas pessoas já caçaram animaizinhos, né? Tipo passarinho. Quantas pessoas já... E não se tornaram assassinos. Quantas pessoas, inclusive... E me assustou o número quando eu fiz análise de meninas que tinham sido abusadas, né? Principalmente quando eram crianças. Quantas meninas são violentadas? Quantos meninos são violentados? E nenhum vira um assassino, nenhum vira um estuprador. A engenharia de obra pronta, né? De obra reversa, ela é muito fácil você pegar o acontecido e buscar algum item. Ah, olha lá, caçava passarinho. Ah, brigou com a namorada. Ah, tipo,
Cara, quantas pessoas já brigaram no bar, já puxaram arma, já teve desinteligência emocional, mas não chegou a vias de fato. É muito maior o número. Então, olhar para o fato pronto e olhar para trás fica muito fácil. Por isso que eu tenho muito receio quando as pessoas tentam justificar esse comportamento aqui. No caso, quando a pessoa tem um transtorno de personalidade antissocial, pode aflorar, virar um psicopata assassino? Pode. Como pode não virar? Esse cara pode ser um líder extremamente perverso. Ele pode ser um político que desvia milhões de dinheiro da saúde e acorda tranquilo. Ele pode ser um líder religioso que vai pegar todo o dinheiro da obra e botar no bolso. E com a maior tranquilidade no mundo, com a maior serenidade. Não tem traços de psicopatia aí? É claro que tem. Tem traços de narcisismo. Quantos políticos a gente sabe que são narcisos? Então, só deixa eu concluir aquela parte. Sim. Então, o que acontece? Muita gente acha que o psicopata, ele necessariamente ele vai ter que ser um serial killer. Não, não necessariamente. Ele pode, como eu disse, matar as outras pessoas, tipo, matar a reputação, matar o amor próprio, matar outras coisas, entendeu? Que não seja a vida em si. E ele vai ter, de repente, o prazer dele tranquilamente. Você precisa ter a chave e fechadura. Se você não tiver a possibilidade, se você não tiver os elementos para que aquilo aconteça, não vai acontecer. Então, enquanto ela não encontrou alguém que conseguisse convencer para fazer o trabalho sujo, ela não faria. Talvez, se ela não encontrasse os irmãos Cravinho, ela não mataria os pais. Você está entendendo? Precisa ter a chave e a fechadura. Ainda aí sobre esse seu argumento, alguns especialistas me falaram, psicólogos forenses, principalmente, que são aqueles que atuam só dentro de tribunal, eles me disseram que eles estão já acostumados a fazer esses laudos. Eles dizem, inclusive mais de um, assim, até de outro estado, eles nem se conheciam. Eles falam que as pessoas romantizaram o termo psicopata e deram uma importância muito grande que nem tem. Eles dizem que, por exemplo, o narcisismo e a perversidade, que também são diagnosticados nesses criminosos, são características muito mais graves do que a psicopatia. Ela, inclusive, eles dizem, olha, o psicopata está espalhado. Se você pegar um ônibus lotado, vai ter os 3 lá dentro. No teu ambiente de trabalho tem outros. Não é aquela pessoa que está matando, é aquela pessoa que fica falando mal da outra, é aquela pessoa que vem só com comentários negativos, sabe? Aquela pessoa pesada, cheia de intriga, joga um contra o outro. Segundo esses especialistas, esses são os psicopatas, mas eles estão aí. O narcisista, eles falam que aí você tem que correr deles, porque eles desenvolvem ali, eles veem muito mundo a partir deles, e são capazes. Eles dizem assim, a Suzane, ela fez o que ela fez muito mais pelo narcisismo, pela manipulação e pela essa combinação do narcisismo, manipulação e a perversidade, do que necessariamente pelo psicopata. Que o psicopata foi romantizado pelo Hitchcock, pela literatura, pelo cinema, porque no cinema todo serial killer é psicopata, né? Não, todo assassino é um psicopata, né? Como se ele não tivesse de emoção. Mas ele tem. Se ele não tivesse nenhum tipo de emoção, ele não sairia nem de casa. Qual que seria o que faria ele ter um motivo para sair? Não sairia, ficava ali. Então ele precisa ter. Ele tem a pulsão, ele tem a libido, que a gente fala da libido da psique, né? De fazer algo, de desejar algo, de ter um objetivo. Né? Só pelo fato de ter um objetivo e planejar o que vai ser feito, ali existe uma emoção, existe um prazer em executar. Então, é como você falou, as pessoas, elas muitas vezes se confundem com os termos pelo que se joga na sabedoria popular. Então tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes a pessoa fala assim, o fulano é um psicopata. E na realidade ela quer dizer, nossa, o fulano, ele é mau, né? Ele é ardiloso. Aí, nossa, que narcisista. Na realidade é uma pessoa soberba. E aí acaba, como você falou, meio que prostituindo ou valorizando demais ou valorizando de menos o que é esse transtorno. Olha, é bom a gente deixar claro mais uma vez que a gente fez pesquisas, né? A gente não está dando laudo para ninguém, não está testando nem comprovando. Mas eu queria saber, Ricardo, do que a gente conversou lá atrás, com base no que você analisou da Suzane na entrevista do Ziva, ele pergunta isso para ela diretamente sobre a relação que ela tem com o crime. Na tua avaliação, na tua percepção, ela está arrependida do que ela fez? Não, e é muito engraçado que no momento que o Gugu joga, eu até brinco nessa hora, né? Brinco no bom sentido, que o Gugu ele fez essa parte como se fosse o ápice da entrevista, né? Então ele pega assim as fotos e fala assim, olha aqui, aí mostra a foto da família. O que você sente, né? Achando que ela ia chorar pra caramba. É meu aniversário, 18 anos, saudade, né? Tal.
E assim, você sente muito? Ah, muito. E ela faz até aversão. Ela faz um rosto de aversão. Tipo, por quê? Porque era o que ela sentia do pai e da mãe. Ela sentia aversão, ela não queria estar naquela composição familiar. E quando ela tem que sentir alguma coisa, ela cria. Mas o que você sente, Gugu? O que você sente? O que você está sentindo agora? Aí ela, ai, saudade. E ela vai criar. Ou então ela faz uma cara de nojo, ela faz, ai, muito, e faz uma cara e não consegue. Então não há a expressão. Porque todas as nossas expressões, elas são inconscientes, elas afloram. Então, ela não faz uma cara de... Não, ela faz um... Ela quase vomita em cima do Gugu. É por isso que eu falo, é difícil para a nossa cabeça imaginar como é uma pessoa que não tem compaixão, que não tem remorso, que não tem essa faculdade de você sentir... Às vezes, dó do mal. Quer ver uma coisa que é impressionante? Casa de Papel. La Casa de Papel. Não sei, as pessoas, não sei se elas perceberam, mas a gente torce pro bandido na Casa de Papel. Por quê? É compaixão. Sim. Você vê, você acha um motivo para eles estarem ali, você acha um motivo válido para eles estarem fazendo aquilo tudo, para você ver o quão a compaixão ela é inerente nas nossas entranhas, que às vezes a gente tem dó do bandido. E ela, quando olha para a mãe e para o pai, ela só faz assim, saudade. Que você Se ela fosse uma pessoa normal, ela desabaria no choro ali, né? Talvez não precisasse nem desabar no choro, mas ela ia fazer a introspecção, ela ia trazer um momento de sinestesia, talvez até de raiva, de ódio, entendeu? Ela tem que sentir alguma coisa e ela não sentiu nada. Olha, a tua análise, ela bate... É bom deixar também a gente permear com informações do processo de execução penal da Suzane. Essa tua informação ela bate com os diagnósticos dela na cadeia. Porque o que acontece? Quando você comete um crime dessa natureza, o sistema penal, para ele, quando tu começa a ter direito à liberdade, ele começa a fazer os exames criminológicos para saber como tu lida com o crime. E o juiz, para dar um alvará de soltura para a Suzane, ele quer saber, basicamente, duas coisas. Um, ela se arrependeu do que ela fez? Dois, ela vai voltar a cometer crime fora da cadeia? Dizer que se tu tá arrependido é uma coisa muito subjetiva. Como é que tu vai me provar que tá arrependido do que tu fez? No sistema penal aqui em São Paulo, o psicólogo começa com base. Pergunta para ela, você tá arrependida do que você fez? Óbvio que ela vai dizer que sim. Só que aí vem a segunda pergunta. Você está arrependida por quê? Aí ela responde, é porque eu acabei com a minha vida, eu podia ter uma faculdade, podia ter vivido, eu acabei com a vida do meu irmão, aí o psicólogo já marca um X vermelho ali. Bom, ela computa o crime prejuízo próprio. Em nenhum momento ela diz, porra, eu estou arrependida porque eu acabei com a vida de duas pessoas, a mãe dela estava no auge da profissão. Aí ela já reprova. Mesmo assim, eles submetem ao teste de Rocha, que são aquelas pranchas enigmáticas que ela olha os desenhos e tem que dizer o que ela enxerga nesses desenhos para a partir dali eles fazerem um diagnóstico. Todos os psicólogos concluem que ela não está arrependida do que ela fez. E tem uma coisa curiosa, Ricardo, é que ela e o Daniel, eles saíram do tribunal com a mesma pena, 38 anos e 6 meses de cadeia. O Daniel está livre, tem quase 3 anos e ela não consegue a liberdade que ele conseguiu, apesar de ter a mesma pena, porque ela não se prova arrependida. Ou seja, bate naquilo que eu estou dizendo. Ela não reconhece o arrependimento. A outra pergunta, exatamente, é se você acha que ela voltará a cometer crime uma vez que ela for solta. Eu, Ricardo, acredito que não. Por quê? Porque, como eu disse, é chave e fechadura. Se ela caísse no mundo sendo uma outra pessoa, tipo assim, um outro nome, uma outra cara, talvez aconteceria. Por quê? Porque as pessoas não reconheceriam ela. Então, para ela atingir os objetivos dela, poderia ser que ela armasse outras situações para conseguir seu objetivo. E se essas situações tivesse alguém que ia estar interferindo nos objetivos dela, ela ia eliminar essa pessoa. Até porque já eliminei uma vez, posso fazer de novo. E aí fica mais fácil, entendeu? É tipo assim, o psicopata, quanto mais ele faz, mais ele busca. No caso dela, como as pessoas reconhecem ela, sabem quem ela é, poder de persuasão dela já diminuiu um pouco.
ela pode enganar, ela vai, isso é certeza. Quem se relacionar com ela, ela vai conseguir manipular para essa pessoa trapacear, roubar, levantar falso testemunho, protegê-la. Isso ela vai conseguir fazer com maestria. Ela vai dominar as pessoas que estão em volta dela. Total. Tanto é que ela tem um monte de fã. Como é que você consegue um monte de fã? Ela consegue manipular à distância. Ela consegue manipular só pelo fato de aparecer numa entrevista daquela. Então, ela vai conseguir fazer com pessoas, de repente, passem cheque sem fundo, abram crediário, enganem, mintam, ajudem ela em pequenas trapaças. Agora, chegar ao nível de um assassinato, eu acho muito difícil. Por quê? Porque as pessoas vão lembrar do que aconteceu e vão lembrar dos resultados. Eu queria que tu falasse um pouquinho, tu tocou nessa questão dela ter fãs. É bom deixar claro também que não é só a Suzane que tem fãs, o goleiro Bruno, a Izzy Matsunaga, o Ted Bundy tá aí, se casou com uma fã, né? Eu queria saber, assim, que análise tu faz das pessoas que se aproximam de uma criminosa como a Suzane. Por exemplo, ela arrumou um namorado, um criminoso namorar outro criminoso, eu até entendo, mas ela namora pessoas, o Rogério que não cometeu crime nenhum, né, o Rogério Albergue. Qual é o perfil da pessoa que se aproxima, que manda uma carta para um preso dentro da cadeia? Na realidade, existem, né, algumas teorias. Eu vejo muito, sabe do quê? A pessoa se vê nessas pessoas. Quando a gente vê alguém fazendo algo que a gente não consegue fazer de forma até metafórica, é como se aquelas pessoas tivessem toda aquela coragem que eu não tenho, às vezes até metafórica, de romper, por exemplo, com os pais, de romper e ir atrás de um grande amor, conseguir se libertar e fazer aquilo que tinha vontade de fazer. Para a psique dessas pessoas, essas pessoas passaram do limite da normalidade, das regras, são quebra-regras, são pessoas que não têm amarras. E normalmente essas pessoas vêm, né, como fãs, é porque elas se sentem amarradas. Elas se sentem, muitas vezes, incompreendidas. Elas se sentem naquela mesma posição, só que elas mesmas não tiveram coragem de fazer. Então eu transfiro o meu ódio, o meu quebrar regras, aquilo que me faz sufocar na vida, e eu não sei como fazer isso. Então eles viram heróis, porque foram pessoas que quebraram o sistema, foram pessoas que fizeram o que queriam fazer. De uma maneira de transferência, eu falo assim, caraca, esse é o cara, essa é a mina. E aí, junta com a sedução, pronto. E aí eu me auto-engano, dizendo que ele não é tão ruim assim. O que a gente busca? Mas quando tu fala que quer ser, é necessariamente um criminoso ou um quebrador de regras? Não, quebrador de regras. Metaforicamente, não é que eu quero... Muitas vezes, a pessoa, ela não tem coragem de brigar com o pai e com a mãe. Ela não tem coragem de largar aquilo ali. Então, quando ela vê alguém, muitas vezes, ou dá ódio mortal, porque aquilo incomoda, eu jogo minha sombra do arrependimento, do recalque, ou eu transformo isso em ídolo. É yin e yang, é o claro e escuro. Ou eu posso querer matar ela, ela não pode sair no dia dos pais e no dia das mães, eu quero matar, eu quero... E a pessoa quer matar mesmo. Então, as pessoas que vão para os extremos, é compreensível. Tanto aquela pessoa que quer esganar, como aquela pessoa que quer amar. São pessoas que padecem do mesmo problema, ou seja... A minha psique enxerga aquilo que ela conseguiu fazer de forma metafórica e eu não. Porque eu aprendi que eu devo amar o meu pai e minha mãe por toda a vida, que eu tenho que cuidar. Agora, a pessoa que consegue olhar para isso e falar, ela é uma assassina, perversa, tem que pagar, que pague. Acabou. Ou seja, quando você vai para os extremos, você está doente. Eu fiz uma live com os admiradores dela, eles deixaram claro que eles não aprovam o que ela fez, mas acham que ela foi injustiçada, foi manipulada pelo Daniel, acham que ela já pagou pelo que ela fez, que ela deveria estar solta. Tem hashtag nas redes sociais, Suzane livre e tal. Pois é. É tipo assim, pensa o seguinte, como uma psique sadia e normal, que tem tantas pessoas para admirar, acorda de manhã admirando a Suzane. Será que não tem alguém na família dela para ela admirar melhor que a Suzane? Será que falta elementos para eu admirar como uma pessoa boa? Porque é quase inatingível. Mais uma vez, é o ídolo, é onde está no mastro, são os opostos. Porque é incompreensível uma pessoa acordar de manhã e não ter referenciais próximo de si, para amar. Você entendeu? Quer dizer, será que eu preciso amar um ícone nacional? Por quê? Porque daí eu apareço. Se eu amar a desconhecida da minha rua, que foi injustiçada, se eu amar aquela pessoa da minha família... Às vezes você não vai criar uma página na internet, né? Você não vai ganhar uma página na internet. São faltas de referenciais, ou seja, são mentes doentias. São pessoas que querem aparecer no quebra-regras. A Franci é uma grande fã sua, inclusive queria que você mandasse um beijo para ela.
Um beijo, Franci Rodrigues. Ela pergunta para você o seguinte: as redes sociais são campos férteis para as mentiras? Como se livrar delas? Que é o tal da política hoje do cancelamento, entendeu? Sim, sim. Daria uma live inteira. A internet está doente, que as pessoas estão doentes. Resumidamente é o seguinte, você não pode ser mais nada, porque sempre você vai ter que buscar o seu local de fala. Você não pode expressar porque alguém pode se incomodar. Porque as pessoas dizem, eu não quero ouvir tua opinião, eu não quero saber quem você é. E elas fazem muito como a Suzane. Então, é tipo assim, o que é o cancelamento? O cancelamento não é eu me afastar de você. Eu me incomodo de você, eu quero que você se afaste de mim. Então, eu quero abrir a internet e eu quero que você não exista lá. Eu quero te cancelar. Isso não deixa de ser um assassinato virtual, né? A Juliana, ela pergunta o seguinte: a Suzane dá uns sorrisos durante as entrevistas, principalmente na entrevista com o Gugu. Que análise você faz desses risos? Porque tem assim, sabe o que acontece também? Mas você pega um traficante lá da boca. Você acha que esse cara não tem momentos de harmonia, de repente com a mãe dele? Você acha que ele não tem momentos de nostalgia com o filho dele falando papai? Então as pessoas acreditam que as pessoas são um avatar, onde ela tem que ser sempre com as mesmas emoções. Então já que eu matei meu pai e minha mãe, eu não vou poder sorrir. Sabe o que acontece? As pessoas acreditam que a vida é igual a novela, onde o mocinho é sempre mocinho e o vilão é sempre vilão. O vilão tem dias de mocinho e o mocinho tem dias de vilão. Pode ser um momento de falar, caramba, que legal, estou falando com o Gugu, estou conhecendo o Gugu. E aí, em outros momentos, pode ser uma esquizofrenia, lógico, no sentido de entrou numa paranoia e vou começar. Quando ela riu, o meu sorriso que mais me incomodou é aquele quando ela fala assim, você é sedutora. Ela... aquele foi louco, aquele foi que você fala, meu Deus. Mais uma pergunta. Tá, o Dave pergunta para você o seguinte: a Suzane de fato ama o Andres? Não, é joguete. Tipo assim, o psicopata, ele não tem compaixão, ele não tem o outro lado. Ela pode conviver, mas ali ela usou o irmão justamente para conseguir o objetivo dela. É óbvio que eu estou conjecturando, mas é óbvio que você não pode dar diagnósticos assim instantâneos à distância. Ela tenta se reaproximar do irmão, mas ela foi orientada por advogados para não procurar por ele, porque como ela matou os pais para ficar com a herança e agora a herança ficou com o Andres, e se ele morrer ela é herdeira, então, qualquer situação. Pode ser isso. Pode ser que o que eu vi está contaminado. De repente ela ama o irmão, mas como ela recebeu tantas instruções para ser uma coisa mais fria, entendeu? Para não parecer que ela está querendo pegar a grana do irmão, ela está nessa situação. É como eu disse, eu analiso aquilo que ela mostra e não dentro de uma sala de análise comportamental lá com o psiquiatra. Mas o que parece ser muito até pela fisionomia dela, pela narrativa dela, está muito claro que ela não é uma pessoa normal, ela não é uma pessoa de uma psique normal. Eu vou te fazer a última pergunta. Essa pergunta é do Pedro. Ele fala que ele é um fã seu, ele assiste todos os seus vídeos. Ele é agente penitenciário. Ele trabalhou no masculino e no feminino, conviveu com a Suzane. Ele faz a seguinte pergunta: Ricardo, a Suzane amou o Daniel, amou o Sandrão, depois o Rogério, e agora parece que ela está de rolo com uma ex-juíza presa por vender sentenças. Na sua avaliação, qual a orientação sexual da Suzane? Ela é hétero, homo ou bi? Ela é adaptável. É exatamente isso, ela é adaptável. Ela vai se adaptar para sobreviver. Eu acredito que ela praticamente, se você pegar, apesar que ela começou, tipo, qual que é o padrão dela fora da penitenciária? Ela era hétero. Qual que é o padrão dentro da penitenciária? O padrão de sobrevivência. Ela vai se adaptar e ela se adapta muito bem. Tenho certeza que quem vê ela, e acho que a gente que devia perguntar para ele, não ele perguntar para a gente, que ela deve parecer, quando ela tá com um homem, ela deve parecer hétero. Quando ela tá com uma mulher, ela deve parecer homo. Assim, e tranquilamente. E você não desconfiar que seja fingimento. Por quê? Porque realmente ela se adapta. É simples assim. Isso, inclusive, né, Ricardo, é uma característica dos psicopatas, né? Eles não têm uma sexualidade muito definida. Muito obrigado por essa conversa. Eu gostei muito e tal. Eu também. Obrigado por tu ter aceitado o convite. Obrigado pelas palavras aí. E um bom fim de semana para você. Eu que agradeço. Agradecer muito, Ulisses, como eu te falei. Sou seu fã. Como eu disse, obrigado. O seu livro lavou minha alma, porque, como eu disse, eu fiz as minhas análises, minhas conclusões através da minha expertise, mas você foi a fundo, você pesquisou, você fez toda a curadoria, trouxe tudo à tona nesse livro para mostrar quão é a mente da Suzane, que ainda, na minha opinião,
não foi decifrada completamente. A gente vai ter muita notícia ainda dessa menina. Valeu, Ulisses! Falou, obrigado, boa noite. Até mais. Tchau, 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 tchau.